Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no tempo da Quaresma, que é o tempo, por excelência, de preparação para o batismo. Hoje nós temos a pequena Anne, que será batizada aqui conosco. Mas, durante a Quaresma, acontece a preparação mais próxima daqueles que, na vigília pascal, serão batizados. Na vigília pascal, vocês se lembram? Nós renovamos as nossas promessas do batismo. Existe uma liturgia batismal naquela noite do fogo santo, como o povo disse. E aqui na nossa paróquia mesmo, nós teremos 2 jovens que serão batizadas na vigília pascal. E então na Quaresma, nos evangelhos dos domingos, nós temos toda uma catequese que nos é dada a respeito do batismo. Então hoje é muito propício que nós batizemos a Anne, porque o evangelho nos fala sim sobre o batismo, através da figura daquele cego. Aquele cego, espiritualmente, representa a todos nós, toda a humanidade, cega pelo pecado. E aquele cego nasceu nessa condição. Ele era um cego de nascença. Ele não adquiriu essa condição. Assim foi conosco também. Às vezes se diz, né, aquela história que nós aprendemos até na escola, que foi inventada essa história por um filósofo francês. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Todo mundo nasce bonzinho, mas nós somos corrompidos pela sociedade. Não é verdade. Não é assim. Nós não nascemos na luz. Sim, é verdade que uma criança como essa aqui não tem nenhum pecado pessoal, porque ela não tem consciência. Porém, apesar disso, nós não nascemos na graça de Deus, porque nós somos privados dela por causa do pecado original. Nós não nascemos como filhos de Deus, como filhos da luz. Nós nascemos com uma escuridão na nossa alma, uma privação da graça. Nós não nascemos cristãos, por mais que alguém nasça numa família cristã, não nasce cristão. Nós somos feitos cristãos, nós somos feitos filhos de Deus, nós somos iluminados por Deus, nós recebemos a graça de Deus no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós nos tornamos filhos do Senhor, nos tornamos filhos da luz. É o que vai acontecer com a Anne hoje, é o que aconteceu comigo e com você no dia do nosso batismo. E o Senhor mostra isso através da cura daquele cego de nascença. Ele poderia ter curado aquele cego de muitos modos. Ele poderia, porque Ele é Deus, simplesmente ter pensado. Bastaria isso, bastaria que Ele pensasse, bastaria um desejo de Jesus, e aquele homem ficaria curado. Ele nem precisaria informar aquele homem. Mas Ele quis usar de elementos materiais para curar a cegueira daquele homem, porque Ele quis mostrar o que acontece no nosso batismo. Ele fez um gesto, o Senhor fez um gesto, que para nós soa estranho, até parecer um pouco nojento, né? Ele cospe no chão, faz lama com a sua saliva e coloca nos olhos daquele homem. Mas nós temos que ouvir essa história, ler essa passagem, como lia, como entendia o povo do tempo da Bíblia. A saliva, o hálito, para o povo da Bíblia, carregava o espírito daquela pessoa. Vocês se lembram que lá no livro do Gênesis, e aliás, isso nos é lembrado na vigília pascal, é uma das leituras proclamadas na vigília pascal, o relato da criação. Mas existe aquele trecho do relato da criação em que Deus é criado, moldado por Deus a partir do barro. E depois que Deus molda o homem a partir do barro, o homem
recebe o sopro de Deus. Deus sopra sobre ele o seu espírito, e aquele barro se torna um ser vivente. Simbolicamente significa que o homem é um pó, é nada, é matéria, mas recebe o espírito de Deus. O que Jesus quis simbolizar com aquele ato é que Ele deseja nos criar novamente. Ele deseja nos recriar, nos regenerar, nos refazer. É o que aconteceu no dia do nosso batismo, é o que vai acontecer com a Anne hoje. Hoje esta menina vai renascer. Qual foi o dia do nascimento dela? Qual é o dia do aniversário dela? Oi? 17 de janeiro. 7 de janeiro. No dia 7 de janeiro, ela nasceu aqui para esse mundo. Mas hoje, dia 19 de março, ela vai renascer. Ela vai ser refeita interiormente, como um moldar do barro e um soprar do sopro de Deus, do Espírito de Deus. Depois aquele homem foi se lavar na piscina de Siloé. Foi isso que Jesus mandou fazer, que ele fizesse. Siloé significa enviado, ou seja, a piscina do próprio Cristo. É a água de Cristo, a água do batismo. Nós somos lavados do pecado pela água do batismo. Então, nós somos filhos da luz. Nós fomos recriados. No entanto, a história não termina aí. Porque a Anne vai crescer saudável, é isso que nós confiamos com a graça de Deus, e ela vai fazer as próprias escolhas dela. Como nós fazemos as nossas próprias escolhas, que nem sempre são boas. E apesar, veja que coisa grave, apesar de termos sido feitos filhos da luz pelo batismo, muitos de nós, muitas vezes, continuamos a viver como filhos das trevas. Continuamos a viver como se não fôssemos filhos de Deus. Continuamos com a mentalidade do mundo. É o que São Paulo diz na segunda leitura de hoje. Ele diz: filhos, irmãos, outrora erais trevas, mas agora sois filhos da luz. Quer dizer, acordem, despertem, tomem consciência, vocês não pertencem mais a este mundo. Povo de Deus, povo batizado, nós pertencemos a partir do nosso batismo ao céu. Nós não podemos viver, portanto, como todo mundo vive. Nós não podemos ter mais a mentalidade do mundo. O que aconteceu com aquele homem a partir da cura dele? A partir do momento em que a sua cegueira foi curada, a vida dele virou uma bagunça. Ele foi curado da sua cegueira, mas a vida dele depois se tornou um tormento. Ele passou a ser perseguido. Nós temos ali no Evangelho um longo diálogo, um longo embate, melhor dizendo, daquele homem que tinha sido curado da cegueira com os líderes religiosos ali daquele tempo, os fariseus especialmente, os líderes judaicos, as autoridades judaicas. E no final o que acontece? Ele é expulso da comunidade. Expulso. É isto que acontece quando um filho da luz, um batizado, passa a viver de verdade o seu batismo. Se você hoje decidir passar a viver o seu batismo, o mundo já não te compreenderá. A tua família já não te compreenderá. Os teus amigos já não te compreenderão. E aqui eu não estou falando de simplesmente dizer: ah, eu sou católico. Não, eu não estou falando disso. Mas estou falando de mudar a mentalidade. E a mentalidade do mundo não se encaixa com a mentalidade do reino de Deus. Qual é a mentalidade do mundo?
existe uma ilustração que está bastante em voga nesses dias que nós estamos vivendo, bastante clara da mentalidade do mundo. Um programa de TV, Big Brother Brasil, que está passando aí. Ali se retrata a mentalidade do mundo. Pessoas que são capazes de tudo por causa de um prêmio em dinheiro. A mentalidade do mundo é, em primeiro lugar, materialista. Não leva em consideração que nós somos eternos, que nós seremos julgados no final dos tempos, que nós temos uma alma imortal. O que importa é viver bem aqui nesse mundo, é ter uma vida confortável. E se para isso você tiver que abrir mão da sua fé, se para isso você tiver que ficar meses longe da igreja, vale a pena. Vale a pena. Veja, naquele programa lá, eu não sei, mas deve ter católicos lá dentro, entre aspas, que abrem mão da sua fé. Abrem mão da sua fé por causa de um possível prêmio em dinheiro. Mais do que isso, abrem mão da sua dignidade. E a partir dali, vale tudo. A mentalidade do mundo é materialista, depois é relativista. Não existe verdade. Não existe uma religião verdadeira. O que importa é você ser bom. Meus irmãos, esta não é a nossa fé. Não é tanto faz você ir à igreja, ou ir no centro espírita, ou ir na macumba, não tanto faz não. Não é assim. Nós somos católicos e desejamos viver a nossa fé. Vocês, família da Anne, devem dar exemplo de fé, exemplo de católicos para ela. A mentalidade do mundo, além disso, existe uma palavrinha chamada hedonismo, é hedonista. Busca, quer dizer, o prazer acima de tudo. Os prazeres do mundo. E o que importa é você ser feliz. O que importa é você buscar satisfazer os seus desejos. E ai de você se disser o contrário. Ai de você se disser que o matrimônio é indissolúvel até o fim da vida entre o homem e uma mulher. Ai de você se disser que não existe divórcio, que o casamento é para sempre, por exemplo. A mentalidade do mundo é de uma falsa liberdade, em que as pessoas podem tudo, mas vivem perdidas. Meus irmãos, viver como filhos da luz, como diz São Paulo na segunda leitura, é ter vergonha até de dizer, até de falar a respeito do que o mundo vive. E os católicos vivem lá, plugados numa televisão, assistindo o espetáculo mundano. E criam por isso uma mentalidade mundana. Tudo bem, está tudo bem. Que mal tem? Onde é que pode ter pecado nisso? Não está tudo bem. Veja, se escolhermos viver isso, se escolhermos viver o que a igreja ensina sobre a vida cristã, sobre a moral cristã, aí experimentaremos as perseguições. Experimentaremos ser rejeitados pelo mundo. Mais um exemplo claro, aqui tem homens casados. Homens casados, mulheres também. Experimentem não participar de conversas de impureza no trabalho. Experimentem isso. Não compactuar com conversas impuras. Você que é casado, viver como casado de verdade, longe da tua esposa e vice-versa. Aí você vai ser rejeitado pelos seus amigos. Mas você vai viver como filho da luz. O que aconteceu àquele homem depois? Ele experimentou a maior cura. A maior cura não foi desta cegueira aqui, desses olhos. Depois ele encontrou Cristo, depois que tinha sido curado desta cegueira. E o Senhor o perguntou: crês no Filho do Homem? Acreditas? Você crê em mim?
E ele se prostrou aos pés de Jesus e disse: eu creio. Nasceu. Ele renasceu. Certamente, a partir dali, ele passou a seguir o Senhor. Se tornou um discípulo de Cristo. Talvez até mesmo um evangelizador. Nós estamos, meus irmãos, na quaresma, que é tempo de purificação. Nós fomos sim batizados, mas ainda temos, tristemente, cegueiras em nós. Ainda temos trevas em nós, são os nossos pecados. E somente a graça de Deus é capaz de nos libertar, é capaz de nos curar, é capaz de nos fazer enxergar, é capaz de nos fazer pensar como Cristo. E essa graça de Deus nos chega através daquilo que a igreja nos apresenta nesta quaresma. Se confessar, fazer uma boa confissão. Se você ainda não se confessou para a Páscoa, faça. Quaresma sem confissão não é quaresma. E católico que não se confessa uma vez por ano, pelo menos, no mínimo, não vive como católico, não vive como filho da luz, vive como filho das trevas, porque está longe da luz da graça de Deus. Aproveite essa quaresma. Você que talvez esteja meio afastado, volta. Você que andou meio frio na tua fé, aproveita para deixar a graça de Deus reaquecer o teu coração de novo na fé. Aproveita para trazer a tua família para a igreja. E você vai viver a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, que não é a falsa liberdade do mundo. Escolhamos hoje, uma vez por todas, viver como filhos da luz.